Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Está sendo ministrado a profecia que o profeta Isaías vaticinou, quer dizer, liberou, e a profecia de Isaías 64, 4, que aquilo que ninguém viu, nem imaginou, nem pensou, nem subiu no coração de ninguém, é o que o Senhor reserva aos que o amam. E Paulo utilizou a mesma profecia em 1 Coríntios 2,9. Então nós estamos ministrando como que Cristo amou o Pai aqui na terra. Então, se nós queremos aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração de ninguém, é o que o Senhor reserva aos que o amam. O exemplo de amor ao Pai é Cristo. Então ontem foi ministrado um dos primeiros pontos do amor de Cristo Jesus ao Pai. Então ele ficou 3 dias dentro do templo quando os pais foram à festa em Jerusalém. Então eles voltavam depois de um dia que Maria e José descobriu que Jesus não estavam com eles. Então eles voltam e procuram em toda a cidade, mas só depois que eles vão no templo. Então 3 dias Jesus ficou ali dentro do templo cuidando dos negócios do Pai. Então ali foi ministrado o que é esse amor que Cristo tinha com o Pai. Isso foi liberado ontem para quem veio para ter esta visão clara de ter o melhor da terra e da eternidade. Quem ama ao Pai como Cristo amou, terá a bênção que nem viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração de ninguém. Então a primeira etapa já foi ministrada ontem. Agora vamos dar uma sequência a mais uma etapa. Agora a mensagem, ela segue em Lucas, no capítulo que vamos ler. Se você tem aí as escrituras sagradas, é o melhor. Vamos ler em Mateus primeiro, Mateus 3, 13. A nossa leitura será feita nessa passagem. E depois nós vamos então prosseguir a mensagem de ontem. Então ontem foi Lucas 2:39, para quem não leu ontem, até 52. Mas hoje é Mateus 3, a partir do verso 13. Então ontem foi ministrado uma face do amor de Cristo, que é o amor de cuidar dos negócios do Pai, que foi ministrado como Jesus ficou 3 dias dentro do templo e era um jovem, e falou-se porque foi só aqueles 3 dias e o que significa os 3 dias desse cumprimento deste amor. Então é uma revelação da palavra. Agora vamos ler em Mateus 3, 13, que fala do batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João o Batista junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que tenho que ser batizado. Em outras Bíblias nós anotamos aqui: eu que careço, eu que necessito de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, ou seja, aceita esta questão agora, em outras traduções, porque assim nos convém, ou assim satisfatoriamente, ou com satisfação, cumprir toda a justiça divina, ou de Deus, em outras Bíblias. Então, aí João permitiu com satisfação batizá-lo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma corpórea de uma pombinha, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer, ou em outras Bíblias, em quem me comprazo. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então foi ministrado que toda pessoa que tem o Senhor Jesus, dentro dele vem a semente do Espírito de Deus, que se deixarmos ela crescer, vai desenvolver o caráter, a identidade em Cristo. E um dos pontos que vai cumprir-se é passarmos a amar o Pai como Cristo amou. Por que temos que amar o Pai como Cristo amou? Justamente para sermos filhos em que Deus vai se comprazer de nós
e ter alegria em nós, e reinaremos com ele. E o modelo é Cristo. Além do mais, é a única maneira de ter as bênçãos que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, e nem subiu no coração de ninguém, e ninguém nem formulou. Ocorre quando amamos ao Pai com o amor de Cristo. Então, ser humano natural não conseguirá, mas ao ter o novo nascimento, que é aceitar Jesus e crer nele, batizar, vai gerar novidade de vida. É o novo nascimento em Cristo. Então este amor vai desenvolvendo. Então em Cristo Jesus, desde a sua tenra idade, ele já foi demonstrando, como foi pregado ontem, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E na sua adolescência culminou aquele amor já dele preocupar com os negócios do Pai, que foi a ministração que foi liberada ontem. Então o encerramento da infância para a adolescência, Jesus mostrou o amor de cuidar dos negócios do Pai. Então veja bem que era festa em Jerusalém. Até os irmãos, as irmãs dele tinham a mesma idade praticamente dele. Veja que José e Maria procuram Jesus na festa, porque ali eram nações que se reuniam ao redor do tabernáculo, do templo, em torno de Jerusalém. Provavelmente naquela festa estaria ali quase 1 milhão de pessoas. Então veja que a festa era grande. E a festa era feita através de comidas típicas das nações judaicas, vários tipos de festa, de festejo, de entretenimento daquela época. Então os pais procuram nas festas, mas Jesus não estava lá, ele estava dentro do templo. Então veja que o encerramento da infância para a adolescência, Jesus já coloca as coisas supérfluas da vida e prioriza os negócios do Pai. Porque está lá em Provérbio que tudo nessa terra é vaidade. A palavra vaidade não é pintura no rosto ou simplesmente algo externo. A palavra vaidade na Bíblia é titularizada como aquilo que não tem valor para Deus. Isso tudo é vaidade. Tudo que não tem valor para Deus é vaidade. Então Jesus desprezou as vaidades da terra e cuidou dos negócios do Pai durante aqueles 3 dias que lhe foi permitido estar no templo. Então ele já mostrou um grande amor ao Pai, despojando das vaidades ou daquilo que não tem valor para Deus. Então veja bem que normalmente a infância, a adolescência, ela é voltada para gastar energia naquilo que agrada, naquilo que é festa, naquilo que é doce, naquilo que é festança, naquilo que traz entretenimento. Não que não pode participar, mas veja bem que a prioridade daquela festa não era a festa em si, a prioridade era os negócios do Pai. Então assim, Jesus já mostrou o seu grande amor para com o Pai. E o cristão que vai fazendo isto, com certeza ele terá a bênção que ninguém pensou, nem viu, nem imaginou, nem subiu no coração de ninguém. Veja que Jesus então chega no ponto agora de iniciar o ministério com 30 anos. Por que demorou esse tempo todo para Jesus iniciar o ministério? Porque de acordo com a lei, podia ser rei na infância, na adolescência, menor, mas para ser sacerdote a lei exigia de 30 anos para cima. Para entrar no santo dos santos lugares, era uma exigência da lei de ter a idade adulta. A idade adulta, ou seja, a idade que começa para o envelhecimento de 30 anos adiante. Antes tem o período da adolescência até a idade adulta, e depois vem a idade do amadurecimento, de 30 anos para frente, e depois vem o período da velhice. Então 30 anos é o período do homem maduro, e era autorizado pela lei ser ungido sumo sacerdote. Então aí Jesus começa o seu ministério, mas ao longo do tempo ele está sempre naquele amor ao Pai, cuidando dos negócios do Pai, em obediência, em sujeição e desejo de cumprir os negócios do Pai. Então estava sempre ali preparando aquilo que eram os negócios do Pai. Então foi ministrado que quando fala negócio do Pai, analogicamente, ou analogia, é como um grande empresário que tem um herdeiro e prepara o seu filho para cuidar dos negócios. Então veja bem que vamos supor que é uma empresa, uma indústria, e só tem um herdeiro.
Então, se aquele filho tornará o herdeiro, aquele filho vai preparar. Então, ele vai preparar como? Ele vai estudar administração de empresa, ele vai estudar RH, ele vai estudar situações de boas vendas, do comércio exterior, enfim, até ser poliglota. Se é uma empresa gigantesca, ele terá que dominar várias áreas para assumir o papel do pai. Então, quando fala Jesus cuidando dos negócios do pai, porque ele estava já preparando em todo momento, em amor ao pai, com o prazer de cuidar de almas, cuidar de vidas, de não viver para si mesmo, não fazer nada supérfluo da vida, mas direcionar tudo ao pai. Então, este é o amor que foi ministrado ontem. Mas veja bem que chegou o tempo de assumir o ministério. E ele chega onde está João Batista, que na realidade João Batista era primo dele, nascido de Maria Isabel também, parente de Maria. Que ele, Batista, ou João Batista, veio ser o precursor, preparar as veredas para Jesus. Então, Batista, ou João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Ou seja, arrependimento quer dizer largar o pecado e arrepender e esperar a salvação. Mas Jesus veio e trouxe o batismo do novo nascimento, que a pessoa deve aceitar que o velho homem não presta e renascer em Cristo, que é a diferença dos dois batismos. Do João Batista era o batismo do arrependimento, o batismo que reconhece o pecador e espera um Salvador. Mas o batismo de Cristo é o batismo da morte do homem adâmico e ressurgir em nova vida em Cristo, o novo nascimento. E Jesus chega para batizar. E João fala, mas eu que tenho que ser batizado por ti, tu vem a mim? Então Jesus dá uma declaração. É necessário, com prazer e alegria, convém. Na tradução da Bíblia Monfort diz, com satisfação obedeceremos a ordem que o Pai deu para o ser humano, ou para aquele que crê. Então, com prazer e alegria, Jesus veio obedecer o batismo. Ou seja, ainda que era batismo até de arrependimento, convém que façamos o cumprimento da justiça de Deus. Então, Jesus mostrou uma outra face do amor. Qual que é a face do amor? Ele cortou a regalia de ser uma pessoa especial e preferiu obedecer ao Pai do que ter honras humanas. Então veja bem, nós vemos muito hoje a tal da sigla VIP, que é uma sigla inglesa, quer dizer, very important person, ou uma importante pessoa que entra no aeroporto, ele não passa nem no detector de metal, nem na alfândega, ele fica numa sala lá especial, entra por uma porta para ir para outro país. E até muitos líderes no Brasil, pregadores, apóstolos, bispo, eles ficam aí lutando para ter o passaporte green, ou passaporte muitas vezes especial, de representação de embaixadas, para nem passar no meio do povo. Acha que é algo muito importante. Muitos bispos têm, pastores, bispos dessas igrejas grandes, e se tornam muitas vezes pessoas VIP, para mostrar que há alguma coisa. Essa é uma grande contradição de quem ama a Deus ou não, porque o próprio Jesus, ele preferiu esvaziar-se de fama humana, de honra humana, ou de querer ser uma pessoa especial na terra, mas de simplesmente obedecer e ser uma pessoa normal e comum como qualquer um, não ter nenhuma regalia. Então ele simplesmente renunciou a regalias humanas em obediência ao Pai. Ele poderia ter falado, não, eu não preciso obedecer, porque eu sou especial. Então o Senhor, ele simplesmente ouvia a ordem do Pai. Se era sim, era sim. Se era não. Um ser humano comum. Então Jesus mostrou o amor de renúncia, de renunciar à honra humana e preferir com prazer obedecer a Deus e ser um cidadão comum. Este foi um dos princípios do amor de Cristo. Não quis honra humana, não quis satisfação humana, não quis honrarias humanas, não quis reconhecimento humano.
convém que eu cumpra a justiça do Pai. Então aí João então se conscientiza e batiza Jesus, e logo o céu se abre, o Espírito Santo manifesta em forma de uma pombinha, e vem uma voz: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Veja que o Pai já está declarando, Deus tendo prazer em ver aquela atitude do Senhor Jesus, de iniciar o ministério, e já demonstrar aquele grande amor de reconhecer, de ser um cidadão comum na terra, não querer nada especial. Veja que a queda de Lúcifer foi porque que ele queria subir acima das estrelas de Deus, os anjos, e daí veio a rebelião. Mas Jesus veio à terra e não teve pretensão nenhuma de soberba, de ser VIP, ou de ser especial, ou de querer algo para ele, algo não comum aos outros, mas especial a ele. Então Jesus viveu dentro da lei de Deus. Ele não quis imunidades, nem quis julgamento parcial, mas como um cidadão comum. E o mais que se vê hoje é essa parcialidade no ser humano. É a soberba humana, não é VIP, é especial, não é pessoa que merece honra. E isto aí é um grande atrapalho, porque quem ama a Deus, ele honra a Deus, ele não vê ele mesmo. Tudo é focado para Deus ser louvado. Mas hoje em dia, tudo isso que está ocorrendo, é passaporte VIP para líderes religiosos, é lei especial para político. Como todo mundo sabe, se um deputado, um senador comete crime, ele não é julgado como cidadão comum na vara instância primeira, como cidadão comum, nem em segunda instância, nem na terceira instância. Ele é julgado lá no no STF, que é o Superior Tribunal Federal de Justiça, ou a Câmara Maior. E veja bem que aqueles ministros que estão lá no Tribunal Federal, a maioria nem é concursado, a maioria ali é nomeado pelos presidentes. Então veja bem, está aí o mensalão. A Dilma nomeou 3 que alguns aposentaram, então eles já estão com a cabeça feita. Então vocês vão votar para que diminua as penas dos condenados do PT. Então veja bem, é parcial. Então eles criam leis para as pessoas especiais ser julgadas diferente. Então isto é algo que transtorna, é algo ruim, é algo maligno, porque não é todo mundo igual. Mas Jesus falou: não, é para ser todo mundo igual. Se é para batizar, vou batizar. Se a lei de Deus diz isso, vou fazer com prazer, alegria. Vou fazer com satisfação. Se é para entrar na fila, eu vou entrar. Se é para fazer o que a lei pede, eu vou fazer com prazer e alegria. Então, em muitas coisas, nós temos que estar sempre atento, obedecer, não querer ser especial, não querer ser melhor do que ninguém, cumprir com alegria a obediência a Deus, fazer com satisfação a obra do Senhor, mesmo que tenha cargo, mesmo que tenha honra humana, mas sempre seja o menor, porque no reino do céu quem é o menor será o maior. Então Jesus deu esse exemplo de amor ao Pai, e então Deus falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então quando Isaías profetizou que aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, Deus reserva os que o amam, o grande exemplo é Cristo. Então veja bem, a nossa tendência é as vaidades, é querer algo que nos satisfaça pessoalmente, é ser VIP, é ser especial, é ser honrado, é ser colocado em posição de destaque, é ser colocado em elogios. Mas isso pode ser algo ruim, porque tudo é vaidade. Então nunca esqueça, tudo que nós queremos para nós mesmos é inútil para Deus, é vaidade. Mas o que Deus pede para fazer e o que agrada a Deus não é vaidade, é honra, é amor a Ele. Tudo que agrada ao Pai leva a Deus nos honrar. Tudo que leva a nos agradar vira vaidade, ou seja, algo que não tem valor para Deus. Por isso que Salomão escreveu: tudo para o homem, tudo que ele experimentou nessa terra tornou vaidade. Tudo que ele experimentou foi inútil, mesmo que ele teve riqueza, fama, honra, tudo que pôde o dinheiro comprar, no fim ele chega à conclusão: tudo é vaidade, mas não a obediência a Deus, não
cumprir a vontade do Pai, porque aí Deus vem honrar. Então Jesus veio à terra com esse propósito. Ele mostrou este amor ao Pai. Importa obedecer a Deus, não importa a minha honra, não importa a minha alegria, não importa ser reconhecido por ninguém, importa é Deus ser louvado, a palavra dele ser a prioridade. Então Jesus amou a palavra, amou a ordem do Pai. Se era sim, ele fazia com prazer, se era não, da mesma forma. E o que mais se vê hoje também é que muitos só querem ouvir o sim que agrada, e muitas vezes não gostam de ouvir o não. Nós não temos que tomar o parâmetro se é sim, se é não. Nós temos que tomar o parâmetro, é a vontade do Pai. Esse é o amor de Cristo. Ele não olhava se algo vinha contra ou era favorável, a carne dele, ou a honra dele, ou a fama para ele. Importava a obediência ao Pai. Então nós temos que falar isso, pedir: Deus, me ajuda a ter esse parâmetro do amor de Cristo. Amar ao Pai, não para algo supérfluo, como vaidade, algo pensando em mim, mas em cumprimento do que Deus pede com prazer. Porque também não adianta só obedecer e fazer cara feia, ou obedecer com raiva, ou obedecer por obedecer, ou obedecer para não ser reprimido, ou para não ser dispensado do emprego, ou obedecer por exigências, mas com alegria na palavra de Deus. Este é o amor que Cristo teve ao iniciar o seu ministério. Então veja bem, vai somando desde a infância e adolescência de Cristo com o início do seu ministério. 2 fatores já que o Senhor mostrou para amor ao Pai. Então são vários fatores até a morte e a ressurreição dele. Este amor temos que ter, porque é o exemplo do amor maior de um ser humano ao Pai. Foi o amor de Cristo a Deus. Então aquilo que você nem viu, nem pensou, nem subiu no teu coração, nem imaginou, nem formulou, é o que Deus reserva aos que o amam. É a profecia de Isaías 64:4, e o que Paulo, em 1 Coríntios 2:9, melhor dizendo, declara. A profecia, ele usa a profecia de Isaías e demonstra isso, que o amor especial, o amor que agradou o Pai aqui na terra, foi do Senhor eterno, foi do Senhor Jesus. Ao longo do tempo teve profetas, patriarcas, ungidos, mas consumou em Cristo o ser humano perfeito, o ser humano agradável, o ser humano honrado. Mas Abraão também não amou a Deus, não obedeceu, não creu. Mas se você vê lá na história de Abraão, teve várias falhas. Qual que foi uma delas? Por exemplo, Abraão mentiu que não era casado, e mentiu que Sara era sua irmã para um dos reis não pegar ela, e ele acaba pegando. Depois ele fala: não, porque ela é minha esposa, mas que mentiu para mim. Então houve mentira, houve maldade. Veja, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, Jacó mente para o pai, que era ele, para receber a bênção. Foram fiéis, tiveram a bênção, e Deus foi perpetuando a herança, mas todos imperfeitos. Mas veio Cristo e enviou o seu Espírito para nos aperfeiçoar, e Ele quer que tenhamos a herança de bênção que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou. Por mais que você possa pensar além das vitórias que alguém possa almejar. Então, se desenvolver o amor em Cristo, que está intrínseco em cada um pelo Espírito de Deus, virá vitória impressionante, como também avivamento e multiplicação e coisas extraordinárias. Então é o momento da igreja ter uma noção mais clara do que é ser cristão e desenvolver o amor em Cristo ao Pai, que está intrínseco em cada um de nós. E se isso não desenvolver, vai ter deficiência. O que ocorre se não desenvolver o amor em Cristo para com o Pai? Não vai cuidar dos negócios do Pai, vai querer ser pessoa VIP especial, e aí vai atrapalhando o mover de Deus. Porque você acha que muitos ministérios paralisam, estagnam ou dão escândalo? Porque chega em certo momento que tem que agir como Cristo agiu, não há como o Espírito Santo confirmar, porque a pessoa vai aproveitando das circunstâncias e não está realmente amando ao Pai como Cristo amou, e não há como Deus confirmar mais o que Ele quer fazer. Mas quando Deus encontra a igreja
como a igreja dos apóstolos, que todos foram se tornando semelhantes de Cristo, e eles amaram mesmo ao Pai como Cristo amou, Deus pôde transtornar o mundo. Então é necessário ter esse desenvolvimento do amor ao Pai como Cristo teve, porque quem tem o novo nascimento já tem esse potencial. O que é o potencial? A palavra potencial quer dizer que você tem uma semente que pode virar uma árvore e dar fruto. Isso é um potencial. Você planta um caroço de manga, aquele caroço de manga tem o potencial de virar uma mangueira para dar muito fruto. Então dentro de nós tem o potencial do amor de Deus. É uma semente. Se desenvolvê-la, amaremos o Pai como Cristo amou, e consequentemente terá a bênção que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, e nem subiu no coração de ninguém. Tanto é que a herança dada a Cristo foi que o Pai entregou a ele todo o poder dos céus e da terra, e deu a ele um nome que todo joelho se dobra, um nome eterno, e regalias na eternidade. Veja bem, Jesus nunca, como ser humano aqui na terra, pensou em tamanha regalia, mas foi dado a ele o poder sobre os céus e a terra e tudo que existe, e o Pai passou para ele. Então são bênçãos incomensuráveis. Então nós não podemos desviar do sentido do Evangelho, da palavra de Deus. Temos que caminhar no que a palavra declara. Então esta semana segue esta ministração, que é o desenvolvimento do potencial do amor de Cristo em cada um para com o Pai. E esses são os exemplos da vida de Cristo que mostra pontos básicos desse amor. Logicamente, estamos falando pontos assim, pontuais, mas ao longo de toda a vida de Cristo fluiu o amor ao Pai. Mas você nota como que culminou este amor em várias etapas. Então o Espírito de Deus está pronto para nos ajudar. Então hoje nós vamos orar nesse sentido de mais este amor, ou esta face do amor de Cristo, desenvolver em nós rapidamente, para que Deus possa fazer grandes coisas que ninguém nem pensou nem imaginou. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então fique de pé que vamos orar. Cada dia até domingo são pontos do amor de Cristo ao Pai. Então não perca nenhum ponto, que não haverá tempo de repetir o que já foi pregado. Vamos orando ao longo da semana, porque Deus tem pressa em cumprir o seu avivamento sobre esta obra. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o Filho de Deus, estamos prosseguindo, ó Pai, a mais uma etapa desta campanha intitulada A Profecia de Isaías 64. O que o olho humano não viu, nem subiu no coração de ninguém, nem ninguém pensou, nem imaginou, nem pediu, nem imagina o que é o que o Senhor Deus e Pai reserva aos que o amam. E o próprio apóstolo Paulo citou esta profecia para a igreja, e ele declarou que o amor maior, o exemplo maior de amor é o próprio Filho de Deus, que veio como ser humano na terra, e foi o único exemplo maior de amor que trouxe prazer ao Pai. Antes os profetas, os patriarcas, fizeram a obra de Deus, mas houve falhas, e por isso as alianças foram quebradas. Mas se fez aliança em Cristo, que é perfeita e inquebrável, e Ele enviou o seu Espírito para agir como Cristo agiu. E um dos grandes fundamentos do Evangelho é a herança que Ele tem para todos, que é incomensurável, que não tem medida, que não pode medir, é além do que se pensa. Imagina, que nem subiu no coração de ninguém, como está em 1 Coríntios 2:9, que é aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem formulou, nem ninguém nem pensa o que é. Tamanha é as bênçãos que é reservado aos que amam o Senhor. E o grande exemplo de amor é o próprio Cristo. E ser igreja gloriosa é ter o exemplo de Cristo. E o teu Espírito quer nos ajudar a amar ao Pai como Cristo amou. E ao longo da vida do Senhor na terra, Ele mostrou o seu amor. Desde o nascimento, na sua infância, adolescência, no início do seu ministério, há fatos pontuais declarados deste amor sobrenatural, que Ele quer que tenhamos também dentro de nós,
como um potencial que desenvolve, porque o seu Espírito foi enviado e Ele quer a igreja santa e gloriosa. Pai, opere grandissimamente nesta noite, Pai, mais um dia desta campanha, como já está sendo ministrado desde domingo e segue agora até o próximo domingo. Que haja mesmo em nosso meio servos e servas que valorizam a palavra, servos e servas que valorizam a vontade do Senhor, que tenha a mesma visão do cristianismo, a visão de Cristo, porque ser cristão é agir como Cristo, e Ele enviou o seu Espírito para nos ajudar, nos transformar. Senhor, e Tu tem prazer de honrar a todos com aquilo que ninguém pensou nem imaginou. É o ser humano que está limitando as bênçãos, minguados, e muitas vezes retendo a operação de Deus. Mas se amarmos como Cristo amou o Pai, a honra é aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem subiu no coração de ninguém. Senhor, é uma profecia dada para a igreja que vai tornando gloriosa, e que todos alcancem este nível profético. Profetizamos, ó Pai, esta profecia torne real para todos nós. O que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração de ninguém, é o que o Senhor reserva aos que o amam. Que este amor simples, sincero, este amor exemplo maior de um ser humano que foi Jesus, cumpra em nós, ó Pai, torne nisto uma realidade. Ó Deus amado, ainda enfrentamos situações de desprezo, situações ainda, ó Pai, de raça adâmica, que ainda quer interferir no avivamento ou na obra de Deus, e a carne para nada presta, mas o que anda no Espírito tem vida e paz. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, que Teu povo tenha abertura ao Teu Espírito, que ninguém sufoque o potencial que está em cada um em Cristo Jesus. Quanto mais demora andar no Espírito, pior vai ficando. É igual a semente que demora a crescer e ela acaba morrendo. E isso ocorre com muitos cristãos, por não ter prazer na casa de Deus, na palavra, ao Espírito de Deus, vai sufocando o potencial de vida abundante. Mas todos quanto dão valor à semente de Deus em cada um, vão dar fruto e fruto em abundância. Espírito de Deus, nos ajuda a amar ao Pai com o amor de Cristo. Louvado o nome de Jesus. Aviva a Tua obra, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.